E aí pessoal, terceirão, beleza? Estamos aí na atividade. Hoje vamos ter uma aula aí um pouco mais prática, tá? Vamos utilizar um pouco aquele conhecimento ali dos ângulos horizontais, vamos voltar um pouco duas aulas, beleza? E vamos fazer uma atividade aí sobre os ângulos horizontais de orientação. Então a gente vai ver basicamente rumo, azimuth e ângulo interno, tá bom? Então, a aula 5.7, sei lá, construindo poligonais, tá bom? E vamos aí, é basicamente aula prática, tá? Depois eu mando os exercícios para vocês fazerem em casa, mas vai ser muito importante, então, pelo menos esses materiais aqui, né? Tá, a gente vai precisar. Não vai ter uma precisão de um levantamento topográfico, mas a gente vai ver que a gente consegue desenhar uma poligonal a partir dos ângulos horizontais de orientação, tá bom? No demais, é isso aí. Quando a gente voltar para o colégio, a gente faz uma atividade de caçar o tesouro, beleza? Daí a gente faz uma prática aí dessa atividade. Mas é importante estar todo mundo bem compreendido, sempre para quando a gente voltar, beleza? E aí pessoal, tudo bom? Então a gente vai fazer esse exercício aqui. Tá aí para vocês. Se quiserem pausar já e copiar, vai ficar mais fácil vocês entenderem. À medida que eu vou fazendo, aí vocês vão acompanhando, tá bom? Então esse aqui é o exercício. Aqui eu tenho o ponto 0 ao ponto 1, ponto 1 ao ponto 2. A gente vai ver o que é isso. Então, com essas informações, a gente vai montar uma poligonal, tá bom? Essa poligonal, a gente já sabe quantos lados ela vai ter, só contar aqui, então serão 6 lados. Eu vou me orientar com 6 ângulos utilizando azimuth e 3 ângulos utilizando azimuth e 3 ângulos utilizando rumo. E utilizando azimuths e rumos, que são ângulos horizontais de orientação, a gente vai conseguir desenhar uma poligonal, tá bom? Então, vamos lá, presta atenção e segue o baile. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto 0. Então, nosso ponto 0 vai ser aqui, beleza? Deixa eu tirar um pouco o zoom. Vocês nem viram? Então, aqui é o ponto 0, beleza? Para mim ir do ponto 0, aí que tá, ó. Aqui que tá. Do ponto 0, o próximo ponto é o ponto 1. Para mim ir do ponto 0 até o ponto 1, eu tenho que seguir um azimuth, uma direção em azimuth 317 por 9 centímetros. É isso que está falando. Então, para mim fazer o azimuth, eu vou precisar do eixo norte-sul. Minha auxiliar está aqui do lado, então vai ficar... vou parar várias vezes o vídeo aí. Mas vamos lá. Então, para mim conseguir encontrar um azimuth, eu preciso do meu eixo norte-sul. Tá? Por quê? Porque eu sei que o azimuth ele é um ângulo que sai do norte, vai para a direita, vai no sentido horário. Então, para isso que eu utilizo esse cara aqui, o esquadro, né? Eu vou sempre na base da folha, eu vou deixar ele retinho aqui, e com isso aqui eu consigo, eu vou ter várias linhas paralelas, daí norte-sul. Eu não vou ter norte, um norte aqui, outro norte ali e tal. Aí eu garanto que meu desenho vai ficar menos torto possível, tá bom? Importante ter isso no dia da prova, quando a gente voltar para as aulas práticas. Sim, é importante. Então vamos lá. Aqui está o meu ponto 0, beleza? Então vou fazer o esquadro aqui do eixo norte-sul. Então tá aqui o ponto norte-sul. Precisa fazer leste-oeste? Não, nem para rumo. Vocês vão ver que... Porque como eu saio do norte, eu saio do sul e eu sei o ponto central, eu nem preciso ficar fazendo a rosa completa aqui, leste-oeste também. Tendo o norte-sul é o suficiente para orientação, tá? Então, o azimuth, ele é um ângulo que... zerei aqui, tá? O 0 está aqui em cima e o azimuth eu sei que ele sai do norte e vai para a direita.
Então o primeiro aqui, a gente vê que é quanto? 317 graus de azimuth. Então 317 eu saio do norte, vou para a direita, 317 graus. 310, 315, 317. Essa aqui é a direção que eu preciso tomar. Esse aqui é o ponto 1? Não, essa aqui é só a direção. Por quê? Porque o ponto 1 ele está no azimuth 317 a 9 centímetros de distância. Aí eu pego minha régua. E ando 9 centímetros. Vou passar por cima desse ponto. 9 centímetros. Pronto. Agora sim eu encontrei o meu ponto 1. Ponto 0, ponto 1. Tá? Agora eu só olho aqui em cima. Bom, eu estou no ponto 1 e eu quero ir para o ponto 2. Qual que é a direção? Azimuth 91 por 10 centímetros. Vai começar a ficar mais dinâmico o negócio. Então, da mesma forma, eu faço o eixo norte-sul. O azimuth eu sei que sai do norte e vai para a direita. Vou zerar, então, no norte. O zero está aqui. Quantos graus? 91 graus. 0 para 91. Está aqui. Essa é a direção que eu preciso ir. Quantos centímetros? Por 10 centímetros. Então, vou lá. (10 centímetros). Achei o meu ponto 2. Beleza? Achei o ponto 2. Agora eu quero ir do ponto 2 para o ponto 3. Do ponto 2 ao ponto 3, uma direção 146 graus azimuth por 10 centímetros. Faço o meu eixo norte-sul. Zero no norte, porque é um azimuth. E vou correr do 2 ao 3, um azimuth 146. 90, 100, 120, 140, 145, 146. Essa é a direção. Quantos centímetros? 10 centímetros também. Vou falhar na caneta, não dá nada. Então, encontrei aqui o meu ponto 3. Tá? Então, esse foi os 3 azimuths que eu fiz. A gente achou do ponto 0 ao ponto 1 um azimuth 317, que é esse ângulo aqui que a gente mediu. 317 graus. A gente fez um azimuth do ponto 1 ao ponto 2, 91 graus. 91 graus. E a gente fez um azimuth do ponto 2 ao ponto 3, 146 graus, que é isso aqui. Beleza? Agora a gente vai ter os rumos. Do 3 ao 4, do 4 ao 5, do 5 ao 0, a gente utiliza rumo. Então, no rumo, se vocês lembrarem, a gente tem os quadrantes, sudoeste, noroeste, nordeste. Então, eu vou desenhar aqui lá numa rosinha dos ventos, só para a gente saber se vai sair do norte ou do sul, e se vai para a direita ou para a esquerda. Então, norte, sul, leste, oeste. Beleza? Então, aqui é o quadrante nordeste, quadrante sudeste, quadrante sudoeste, quadrante noroeste.
Quadrante noroeste, saio do norte e vou para o oeste. Esse aqui é o sentido que eu vou contar no meu transferidor. Quadrante nordeste, saio do norte, vou para o leste. Quadrante sudeste, saio do sul e vou para o leste. Quadrante sudoeste, saio do sul e vou para o oeste. Tá bom? Com isso aqui fica mais fácil da gente se situar daí. Então, eu estou no ponto 3 e eu quero ir para o ponto 4. Do ponto 3 ao ponto 4, siga um rumo sudoeste 23 graus. Então, de qualquer maneira, eu preciso do esquadrejal norte-sul. Então, eu vou lá. Norte-sul retinho. Então, vamos entender aqui. 3 ao 4, 23 graus, sudoeste. Então, sudoeste é esse quadrante. Eu vou sair do sul e vou para o oeste. Então, eu zero aqui e conto os ângulos nesse sentido. Beleza? Então, tá aqui, ó. Quantos graus? 23 graus. Então, sempre o azimuth eu estava fazendo assim, né? O zero aqui em cima. Agora, como é um rumo, e ele é um rumo sudoeste, ele vai sair do sul. Ó, o zero está aqui embaixo, tá? Ele sai do sul e vai para o oeste, não vem para cá, vai para lá. Sudoeste, quantos graus? 23 graus. 10, 23 graus. Esse aqui é a direção que eu preciso ir. Quantos centímetros? 23 graus sudoeste, 12 centímetros e meio. 12 centímetros e meio. Vou zerar. Urso. 12 centímetros e meio. Achei aqui o meu ponto 4. Então aqui encontrei o ponto 4. Beleza? Então de novo vou fazer aqui um esquadro. Eixo norte-sul. Beleza. Fiz o eixo norte-sul. Agora eu vou ver. Bom, aonde que está o ponto 5 aqui? Vamos encontrar. Do 4 ao 5, para mim ir do ponto 4 ao ponto 5, um rumo de 53 graus noroeste. Noroeste está aqui. Noroeste eu saio do norte, conto 54 graus para a esquerda. Beleza? É invertido. Então coloco os contrários aqui. Então o zero vai estar no norte também. Beleza? Mas aqui, ó, reparem que está vindo para cá, né? Eu quero 53 graus daqui para cá. Olha as invertidas. 53 graus. 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3. Essa é a direção que eu tenho que ir. Por quantos centímetros? Por 4 por 5, 12 centímetros. Encontrei aqui o meu ponto 5. Então aqui recapitulando, ó, o ponto 3, do 3 para o 4, eu fiz um rumo sudoeste 23 graus. Saí do sul, fui para o oeste 23 graus. Do 4 para o 5, eu fiz um rumo noroeste 53 graus. Saí do norte, fui para o oeste por 53 graus. E agora, vamos do 5 para o 0. Vamos voltar, vamos fechar a poligonal. Do eixo 5, do ponto 5 ao ponto 0,
Um rumo nordeste, 37 graus, então saio do norte e vou para o leste, 37 graus por 8 centímetros. Vamos colocar aqui nosso eixo norte-sul. E vamos medir 37 graus saindo do norte para o leste. Quase como se fosse um azimuth, né? $37. Esse é o sentido. O sentido pelo menos está certo. Vamos ver se vai fechar 8 centímetros. 8 centímetros. 0. Então, no eixo 5 aqui, o que a gente fez? A gente achou um rumo nordeste, 37 graus. Saiu do norte, foi para o leste, 37 graus. Por 8 centímetros, bateu no ponto 0. Fechamos a nossa poligonal. Beleza, galera? Então, ó, a gente construiu uma poligonal só em cima de rumo e azimuth. Agora a gente vai fazer um outro exemplo utilizando os ângulos internos daí, beleza? E aqui, pessoal, tá um segundo exemplo, tá? Esse aqui é mais o que a gente encontra em exemplos práticos mesmo de topografia, tá? Então eu tenho a primeira linha, ela é marcada com azimuth. Por quê? Porque quando eu marco o primeiro ponto com azimuth, eu já estou fazendo o norte na minha folha. Aí eu garanto, no final do projeto, eu posso colocar uma rosa dos ventos aqui no cantinho, indicar que para cá é o norte, sul, leste, oeste. Por quê? Porque meu desenho inteiro, em função de uma linha, o meu desenho inteiro vai estar ajustado geograficamente, tá? Então por isso que o primeiro ponto eu utilizo o azimuth. Os demais pontos são todos ângulos internos. Então, o ângulo no ponto B, C, D, E e F, tá? E aqui duas observações, né? Então são medidas dos ângulos internos e as medidas foram feitas no sentido anti-horário. Então todas elas eu vou fazer no sentido anti-horário, tá bom? Então vamos começar. Recuar um pouquinho só. Então aqui vai ser o meu ponto A. Beleza? Bom, como o meu ponto A eu utilizo azimuth, aqui eu preciso fazer a esquadrejar, tá? Fiz aqui. A diferença é que esse é o único ponto que eu vou fazer isso, tá? Então, vamos lá. Do ponto A ao ponto B, um azimuth de 126 graus, tá? Então, eu venho aqui, eu zero, e eu acho o azimuth. Azimuth eu saio do norte, vou para a direita, 126, 125, 126. Tá aqui, tá? Essa é a direção que eu vou tomar, beleza? Quantos centímetros? 12 centímetros. Até agora igual o exemplo anterior. Então eu vou lá e eu faço 12 centímetros. Pronto. Marquei aqui, cheguei aonde? Aqui eu cheguei no meu ponto B. Beleza? Vou mudar um pouco, tá? Então, bom, aqui eu garanto, eu posso fazer aqui aquelas rosas dos ventos. Pá. Olha só que perfeito. Norte, sul, leste, oeste, tá? Por que eu posso colocar essa rosa dos ventos aqui no cantinho? Porque eu sei que essa linha, ela está orientada com o norte-sul. Eu não preciso fazer agora azimuth em cada um dos pontos. Fazendo um azimuth no ponto inicial, agora eu só vou fazer a medida dos ângulos internos. Então, bom, eu estou no ponto B, beleza? Então eu vou ver qual que é
eu sempre faço a ré menos bante, né? Então eu zero no ponto anterior e eu vou fazer a medida para o próximo ângulo, sempre no sentido anti-horário. Então eu vou colocar o centro no meu ponto B e o meu zero vai estar na linha anterior, tá? Então tá no A. Tá aqui, é isso aqui. Tá no A. Beleza? Então tá centrado e tá no A. O ângulo interno eu vou correr ele então no sentido anti-horário. Deixa eu mudar aqui uma coisa. Por que que inverti aqui? Porque aqui esse zero ele corre para cá. Como eu vou correr no sentido anti-horário, o zero de baixo, que é o meu esquadro, que é assim, né? O meu transferidor, que é assim. Então é só olhar o transferidor de você ou vir ele de ponta cabeça, né? Mas assim fica mais fácil. Então aqui é meu zero, eu estou zerando em cima da linha anterior. E eu vou correr no sentido anti-horário. Quantos graus? Então eu estou no ponto B, para me encontrar o ponto C, 89 graus. Então 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus, 89. 89 está aqui. Então é esse sentido que eu tenho que tomar, 8 centímetros. Então vem aqui. Zerei. 8 centímetros. Então aqui, ó, esse ângulo aqui, que eu medi, ele tem 89 graus. Beleza? É isso que foi feito nesse ponto. Então, no meu ponto B, entre A e C, 89 graus por 8 centímetros. Tá? Então, por que é importante saber que é no sentido anti-horário? Se eu meço 89 para cá, o meu ponto C ele ia estar lá para cima, sacou? Eu ia mudar o desenho completamente. Então eu tenho que estar sempre atento. Ó, eu achei aqui o meu ponto C, então. Aqui está meu ponto C, beleza? Então agora todas as medidas sempre no sentido anti-horário. Anti-horário, 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 tá? Aí eu garanto que não vai ter problemas. Então, cheguei no meu ponto C, agora do C eu vou para o D, beleza? Então, o meu ângulo no ponto C, 261 graus. Então, vem aqui. Zerei, tá? Vocês estão vendo um 180 aqui, mas aqui embaixo está zero, ó, conseguem ver? Então, 0, 10, 20, 261 graus. 261, 10, 20, 80, 230, 240, 250, 261. Assim, ó, viram o sentido anti-horário. Se eu fizesse 261 ao contrário, ia parar para cá. Meu desenho ia... Então, agora sempre no sentido anti-horário. Então, esse é o sentido que eu devo tomar. Qual que é a distância? 261, 9 centímetros. Achei o ponto D. Então isso aqui, 261 graus, tá? 261 graus, show de bola. Agora eu vou no meu ponto D, ângulo de 45 graus. Zerei, anti-horário, 45, 45. 45 graus, quantos centímetros? 45 graus, 10 centímetros.
Aqui eu cheguei no meu ponto E. Nossa, nem mostrei para vocês. Aqui eu cheguei no meu ponto E. Então aqui eu fiz 45 graus no sentido anti-horário. Por 10 centímetros cheguei no ponto E. Agora do ponto E a 125 graus. Da mesma forma, vou zerar no ponto anterior, na linha anterior. Zerei. Vou correr no sentido anti-horário. A 125. 0, 10, 20, 30, 40, 100, 110, 120 e 125. Esse sentido aqui. Quantos centímetros? 10 centímetros. Cheguei no meu ponto F, beleza? Então esse ângulo aqui, ó, também no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário, no ponto E, 125 graus, beleza? Por 10 centímetros. Agora eu estou no ponto F e eu vou para o ponto A. Ângulo interno de 122 graus. Zerei. 122 graus. 10, 20, 120, 121, 122. Por quantos centímetros? 12 centímetros e meio. Daqui para cá, 122 graus. Ah, professor, deu errado. Cara, isso aqui na prova eu considero certo ainda, tá? Considerando que a gente fez o ângulo, a visada dos ângulos internos e a gente tá usando um transferidor, não tá usando um aparelho topográfico. Então isso aqui, tecnicamente, tá correto, beleza? Geralmente a campo eu mediria também o ABC, tá? Ele tem o ângulo, na verdade F, né? O FAB, no campo mesmo, eu tinha marcado 77 graus, beleza? Vamos lá, entenderam? Então, agora vejam bem, ó, vamos esquecer aqui, né? Eu tenho os ângulos 89, 261, 45, 125, 122, 77. Vamos ver se foi medido corretamente, lembra? Da formulazinha? Então a somatória, vou fazer aqui te aproximar um pouco. A somatória dos meus ângulos tem que ser igual a 180 vezes n menos 2, tá? Quanto que dá a somatória? Então, esquece aqui, né? Então, a somatória é isso aqui, ó. (89, 260), esses aqui são os ângulos internos. 89, 261, 45, 122, 77. Então, vamos somar esses aqui para ver quanto dá? Então, aqui, ó, a campo, a gente teria também esse ângulo de 77, né? Então, por isso que ele entrou. Então, 89 mais 261, mais 45, mais 125, mais 122, mais 77 é igual a 719. E 180, quantos lados a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 2, 180 vezes 4, 719 é aproximado de 720.
Minha assistente técnica está falando aqui, ó, papai, deu diferente. Então, de novo, aquela história, não é um equipamento topográfico, a gente está mexendo com a transferidora, então erros é plausível. Talvez por isso que a gente tenha encontrado esse erro aqui no final, tá? Mas então o azimuth, é por isso que a gente tem aqui essa direção norte-sul, né? Eu sei que esse desenho ele está esquadrado, ele está exatamente em relação norte-sul. Posso fazer aqui a rosa dos ventos, que não vai ter problema. E para fechar então, pessoal, antes que minha filha bata em mim, não sei se vocês separaram, é o mesmo desenho que a gente fez anteriormente. Beleza? Eu só mudei o azimuth para ele ficar de ponta cabeça, tá? Mas é exatamente... A gente fez o mesmo desenho, tanto utilizando os ângulos internos, beleza? Quanto utilizando os ângulos horizontais de orientação. Então, basicamente é isso aí. Para frente a gente vê mais alguns exercícios e exemplos diferentes, tá? Para a gente praticar mais. Mas a ideia é essa, tentem fazer em casa. Quem tiver dificuldade, entre em contato aí que a gente vai conversando, tá bom? No demais, eu vou ali cuidar da minha filha. É, né, neném? Pessoal, então a atividade foi essa, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a dinâmica do processamento, tá? Viram, não é um bicho de 7 cabeças, mas exige uma certa atenção na hora de estar montando aí as poligonais, beleza? Se alguém ficou com alguma dúvida, me manda. Para essa semana, como não teve a questão teórica, recomendo que vocês montem alguma poligonal, indicando os azimuths, os rumos, os ângulos internos, e mandem uma foto lá no Classroom, tá? Vai valer como um resumo da semana, tá bom? Pessoal, bom trabalho a todos, bons estudos a todos, espero vê-los logo, até a próxima, copia!